quero meditar num texto muito conhecido, inclusive cantado, muito cantado, que é a história de Zaqueu, né? Teve uma música há pouco tempo que fez muito sucesso aqui, nas rádios, inclusive, programas do Regis Danese, que falava: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas, né? Todo mundo cantou essa música e foi bem conhecida. E ela fala justamente dessa história de Zaqueu, capítulo 19 do livro de Lucas. Lucas 19. Zaqueu era um homem, era o chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos, cobrava impostos de Israel para mandar para César, do Império Romano. E um dia ele soube que Jesus ia passar em Jericó e ele queria ver esse Jesus, que ele já tinha ouvido tanto falar. E ele então, ele era pequenininho, ele era muito baixinho, a multidão atrapalhava ele de ver. O que ele fez? Ele correu, subiu numa árvore e ficou ali em cima, olhando, esperando Jesus passar. Quando Jesus passou, junto com a multidão, ele conseguiu ver Jesus, e Jesus olhou, parou em frente onde ele estava, olhou para cima e falou: Zaqueu, desce depressa, que hoje eu quero pousar na sua casa. Ele então desce correndo, prepara um jantar para Jesus e ali recebe Jesus. A multidão começou a reclamar: mas como é que Jesus vai para a casa de um pecador desse, de um ladrão desse, um picareta, fica tirando imposto da gente para mandar para César? E aí Zaqueu pede a palavra e fala: olha, o negócio é o seguinte, no meio do jantar ele fala: primeiro eu quero pegar metade dos meus bens e vou doar tudo aos pobres. E segundo, se eu roubei alguém, que esse alguém se manifeste, que eu vou pagar 4 vezes mais o que eu roubei. E aí Jesus falou: hoje houve salvação nessa casa. Quero tirar 2 lições só aqui, bem rápidas e básicas para você. Tem muitas lições aqui, mas eu quero tirar 2. O primeiro, Zaqueu tinha um problema. Zaqueu era pequeno, era baixinho, e a multidão ia atrapalhar ele. O que ele fez? Ele correu na frente da multidão, subiu numa árvore e ficou esperando Jesus passar por ali. Que lição eu posso tirar daqui? Querido, se você quer ver Jesus, se você precisa ver Jesus, Jesus era a solução do problema da vida de Zaqueu. Zaqueu tinha dinheiro, Zaqueu tinha poder, né, que ele falava em nome de César ali na cobrança de impostos. Mas nada disso era importante para ele. Ele tinha uma necessidade dentro dele. As pessoas o julgavam como ladrão e ele sabia que ele não era ladrão. Mas ele estava rotulado disso. E ele precisava tirar essa angústia do coração. A multidão atrapalhava ele, a multidão acusava ele. Mas o problema dele não era a multidão. O problema dele era a altura dele para ver Jesus. Ele queria ver Jesus, mas a multidão ia atrapalhar. Por quê? Por causa dele. A altura dele é que não deixava ele ver Jesus. E ele deu um jeito. Ele correu, ele procurou uma alternativa. Ele correu na frente da multidão, subiu numa árvore para ver Jesus. Quero te ensinar, querido, que talvez o problema na sua vida não seja a multidão, não seja as pessoas que estão em volta de você, não seja a situação que você está vivendo. Talvez o problema esteja dentro de você. Você fica com peninha de você mesmo e não está procurando arrumar uma alternativa para solucionar o teu problema. Jesus é a solução do teu problema. Você precisa buscar a Jesus. Mas eu não acredito mais em igreja, eu não acredito mais em pastor. Querido, está sendo feita uma campanha tremenda numa rede de televisão, todos os domingos à noite, todos os telejornais, querendo falar sempre mal de uma determinada igreja, ou de qualquer igreja evangélica, até da igreja católica, cristã. De uma forma geral, eles estão querendo acabar com a igreja de Cristo. Aí um dia fala de um padre que roubou, outro dia fala de um pastor que roubou. Então sempre querendo acabar com a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é sagrada para Deus, para Cristo, para a Bíblia. A igreja é o corpo de Cristo. Você precisa fazer parte de uma igreja, que Jesus vai voltar para buscar a igreja. Não é para buscar quem acredita nele, não. O diabo acredita em Cristo. O diabo acredita em Deus, o diabo conhece a Cristo, o diabo conhece a Deus e o diabo não vai subir, entendeu? Por quê? Porque o diabo não é igreja.
Então, você precisa sim fazer parte da igreja, desse mistério que foi revelado, que é a igreja, é o corpo de Cristo na terra. Por mais que tentem, mas a igreja está desacreditada. Não, então vamos fechar o Congresso Nacional porque tem meia dúzia de ladrão. Vamos fechar? Vamos acabar com a democracia porque tem ladrão. E aí? Vão acabar com o sistema jurídico do país, porque tem lá no STF, tem alguns que defendem mais o partido, defendem mais algumas pessoas do que a lei, do que a justiça. Então vão acabar com o STF? Não. Então, querido, a gente precisa parar com isso, de acabar com, não vou porque tem uma laranja podre no cesto, joga a laranja podre fora. Mas as laranjas fazem bem. Então a gente precisa entender isso. Zaqueu entendeu isso. O problema dele era a altura dele, não era a multidão. Ele não ficou chorando, a multidão não me deixa ver Jesus. Ele correu e procurou uma solução. Corra atrás de Jesus. Busque uma igreja, sim. Deus vai te colocar num lugar onde você vai servir a Ele. Não é a igreja que tem que te servir, é você que tem que servir a Ele através da igreja. E a segunda coisa que eu quero deixar aqui para você. Quando Jesus para diante de Zaqueu ali, embaixo daquela árvore, ele para, olha, a multidão toda para e olha para Zaqueu. Todo mundo conhecia Zaqueu como o republicano, o ladrão, aquele que cobrava impostos altíssimos para mandar para Roma. E Jesus vira e chama ele não de ladrão, não de republicano, não de cobrador de impostos. Jesus chama ele pelo nome Zaqueu. Zaqueu quer dizer o puro, o justo. Esse era o nome que o seu pai tinha colocado para ele. Eu desejo que o meu filho seja justo, eu desejo que o meu filho seja puro. E ele também trazia isso dentro dele. Eu sou justo, eu sou puro. Tanto é que no final, ali no versículo 8, 9, 10, ele fala, eu dou tudo, a metade do que eu tenho, eu vou dar aos pobres. E se eu roubei, se tem alguém aqui que foi roubado por mim, eu vou dar 4 vezes mais. Então, quer dizer, ele não seria louco de dar metade, só ficar com a outra metade, e se ele tivesse que dar 4 vezes mais daquela outra metade que ele roubou, ele ia estar devendo até hoje. Não, ele sabia que ele não tinha roubado. Mas a fama, às vezes as pessoas te rotulam pelo que você fez, pela tua última atitude, teu erro. Geralmente as pessoas rotulam você pelo erro, mas Deus não olha isso. Davi não ficou rotulado como um adúltero, mas um segundo o coração de Deus. Deus olhava para ele e falava, esse é um homem segundo o meu coração. Então Pedro também não ficou rotulado como aquele que traiu a Jesus, não, como o pregador das 3.000 almas. Isso é importante. Jesus olha para você e te chama pelo teu nome. Ele sabe quem você é, e não pelo que a multidão pensa, o que falaram, ou por causa do teu último erro, não, ou pelo teu maior erro. As pessoas podem te rotular sim, mas Jesus conhece você e te chama pelo nome. Que Deus te abençoe, querido, nessa manhã, abundantemente.